Terminada essa fase de investigação, nós recomendamos algumas ações que são antecipatórias, tanto para a recuperação de ativos, quanto também para a prevenção de que novas fraudes aconteçam, para prevenir que outras pessoas também sejam vítimas de fraude. Aí a gente está pensando no coletivo, a gente está pensando um dever cívico, um dever cidadão de todos, que é denunciar uma fraude. Não é porque você foi vítima de fraude que você deve simplesmente deixar para lá ou não se preocupar que outros cidadãos também possam ser vítimas desses mesmos fraudadores. E nós elencamos aqui algumas tarefas, algumas etapas que nós achamos importantes. É claro que você não precisa cumprir todas essas etapas, mas a gente vai listar algumas que nós consideramos importantes. Primeiro é o processo administrativo sancionador na Comissão de Valores Mobiliários. Você precisa instaurar um processo administrativo sancionador na CVM. Por quê? Porque geralmente as pirâmides financeiras ou corretoras online fraudulentas, elas estão operando junto ao mercado financeiro, só que à margem da regularização. Elas não estão sob a fiscalização desses órgãos. Primeiro porque muitas delas não têm nem CNPJ, não têm nem razão social. Algumas têm razão social, têm CNPJ, só que tem uma classificação de atividade econômica diferente de bancos ou outras instituições financeiras, apesar de operarem como bancos, apesar de operarem como uma instituição financeira corretora de valores mobiliários. Então a gente acha importante, primeiramente, fazer essa denúncia na Comissão de Valores Mobiliários. A segunda etapa pode ser feito, não é sempre, mas é importante que se faça, se você tiver tempo, disposição, é uma denúncia no canal de denúncias patrimoniais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria Nacional da Fazenda Nacional, que é o órgão jurídico da União Federal, ela vai investigar principalmente ações de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, ou quando existem bens em nome de laranjas, ou qualquer outro mecanismo de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Outro aspecto importante também é fazer a solicitação junto ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça do nosso país, ele tem uma seção que trata exclusivamente de recuperação de ativos em nível mundial, em nível internacional. Essa seção, ela permite que você faça uma denúncia e faça uma solicitação diretamente no Ministério da Justiça, na página do governo federal, para que o Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, possa reunir esforços para tentar recuperar bens no Brasil e no exterior. É importante que você faça essa solicitação. Claro que o Ministério da Justiça tem condições técnicas de realizar esses atos de recuperação de ativos, mas é sempre bom lembrar que há necessidade de expedição de ofícios para a Interpol, que é a Polícia Internacional, ou para a Europol, que é para a Polícia Europeia, ou outra polícia, ou outro órgão, a outra agência de fiscalização e controle de atividades financeiras do país que você investigou. Você descobriu que uma determinada pirâmide financeira se evadiu, por exemplo, para Dubai. Então, cabe ao Ministério da Justiça solicitar informações das autoridades policiais e das autoridades financeiras daquele país. Outra medida simples também, que pode gerar algum efeito prático de bloqueio de bens ou de identificação dos fraudadores, é enviar e-mails para os bancos, para as corretoras de valores e para as exchanges, para as corretoras de criptoativos, dos quais você descobriu que os fraudadores estão relacionados. Aqueles bancos, exchanges ou até mesmo corretoras de valores tradicionais que você descobriu que foram utilizados pela organização criminosa ou pelo fraudador para lavagem de dinheiro e ocultação de bens, é importante que você encaminhe e-mail para essas instituições ou faça uma denúncia. Geralmente essas
essas instituições, elas têm um canal de denúncia de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Esse canal de denúncia você pode utilizar para solicitar que a instituição seja alertada sobre a utilização de contas bancárias dessa instituição financeira, se for o caso do banco, ou de conta investimento da corretora de valor, ou da conta do fraudador em uma exchange, uma corretora de criptoativos. Você vai alertar essas instituições sobre a utilização delas para lavagem de dinheiro, para que depois elas não aleguem que não sabiam, e pode solicitar também os dados dos fraudadores. Geralmente, essas instituições financeiras elas só comunicam esses dados para a polícia ou para a própria justiça, mas eu acho que mesmo assim você deve solicitar até para servir de alerta. E para fechar, a gente gostaria de chamar a atenção para um assunto muito importante. Muitas pirâmides financeiras, elas são praticadas por empresas registradas em países minúsculos ou paraísos fiscais. Então, são empresas que existem, só que em outras jurisdições, em outros países. Empresas que, de fato, existem no Brasil, operam no Brasil, mas não existem de direito. São empresas que não têm razão social e CNPJ no Brasil. E como é que elas chegam até as vítimas? Elas chegam pela internet, por meio de um site. Às vezes nem é um site.com.br, é um site.com, um site que está cadastrado, está registrado em um provedor de internet também no exterior, às vezes até num país diverso do país onde a empresa está registrada. E esses sites, eles convencem as pessoas a realizar investimentos, convencem traders a convencer seus clientes a realizar investimentos nessas plataformas, geralmente por conta de bônus, bonificações, outras vantagens que nós já mencionamos são irreais, são ilusórias. Então, por conta dessa atividade econômica, dessa fraude ter sido praticada por meio virtual, pela internet, que são denominados crimes cibernéticos, que nós preferimos chamar de crimes financeiros praticados pelo meio cibernético, nós achamos muito importante fazer uma denúncia na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, porque a Anatel é a agência responsável por toda a comunicação no nosso país, seja via rádio, seja via TV e internet. Imagina que você criou um site proibido, um site com imagens perturbadoras, uma imagem que ofende grupos religiosos, pessoas, a família, crianças. Se você tem um site como esse registrado no Brasil, a Anatel ela tem o poder de ir lá e pedir para o provedor de internet desligar o seu site, para que você não use o sistema de telecomunicações do nosso país para divulgar ideias, ideais, conteúdo ofensivo, conteúdo prejudicial, conteúdo criminoso, conteúdo malicioso. Muitos desses sites que nós acessamos de empresas fraudulentas são sites registrados no exterior. A Anatel não teria, em tese, responsabilidade por esses sites. Só que muitos desses sites eles são retransmitidos por meio de plataformas de redes sociais que têm registro no Brasil, então a Anatel pode intervir. E mesmo que esses sites estejam cadastrados no exterior, a Anatel ela pode sim manter comunicação com outras agências de telecomunicações desses países, ou até organismos de telecomunicações que são mundiais, são internacionais, solicitando que esse site seja retirado do ar por conta do seu conteúdo fraudulento.